Você já se perguntou de onde realmente vem a diversidade do povo brasileiro? A gente costuma aprender na escola sobre os portugueses que colonizaram o Brasil, mas e os povos que já estavam aqui? E os africanos, os japoneses, os alemães? Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Imagine só, logo após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos foram encarregados de repovoar o mundo. Será que a nossa origem pode ser rastreada até eles? Hoje, vamos explorar uma perspectiva fascinante sobre a origem dos brasileiros segundo a Bíblia e outras fontes históricas e genéticas. Fique com a gente até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua visão sobre as suas próprias raízes. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo da nossa série A Origem dos Povos segundo a Bíblia. Vamos desvendar essa história juntos. Logo após o dilúvio, a Bíblia nos conta que Noé e sua família foram encarregados de repovoar a terra. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e cada um deles desempenhou um papel crucial na disseminação da humanidade por diferentes regiões do mundo. Segundo a narrativa bíblica, esses 3 filhos e suas respectivas esposas deram origem às diversas nações que conhecemos hoje. Mas como essas antigas histórias se conectam com a formação do povo brasileiro? Vamos começar por Sem, o mais velho. Sem é tradicionalmente considerado o ancestral dos povos semitas, incluindo hebreus, árabes e vários outros grupos do Oriente Médio. Embora a influência direta de Sem sobre os brasileiros possa parecer distante, é importante lembrar que a miscigenação ao longo dos séculos trouxe genes e culturas semitas para o Brasil, especialmente através dos colonizadores portugueses e espanhóis, que já possuíam misturas com povos árabes e judeus devido às suas próprias histórias de conquistas e convivências na Península Ibérica. Cã, por outro lado, é associado para os povos africanos. A Bíblia descreve os descendentes de Cã como aqueles que se espalharam pela África e partes do Oriente Médio. No contexto brasileiro, a conexão com Cã é particularmente significativa devido ao trágico período da escravidão. Milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos, e suas culturas, línguas e genes se misturaram profundamente com os das populações indígenas e europeias. Essa mistura deu origem a uma rica diversidade cultural e genética, que é uma marca registrada do povo brasileiro. Jafé é frequentemente visto como o ancestral dos povos europeus e asiáticos. De acordo com a tradição bíblica, os descendentes de Jafé se espalharam para o norte e o oeste, povoando a Europa e partes da Ásia. Quando pensamos nos colonizadores portugueses e espanhóis, bem como nos imigrantes italianos, alemães e japoneses que chegaram ao Brasil, estamos vendo a manifestação dos descendentes de Jafé. Cada um desses grupos trouxe consigo suas tradições, culturas e, claro, seus genes, contribuindo para a incrível diversidade que caracteriza o Brasil de hoje. A história de Noé e seus descendentes é, portanto, uma narrativa fascinante que conecta a origem dos brasileiros a eventos e figuras bíblicas antigas. Através dos filhos de Noé, podemos traçar um mapa genético e cultural que se estende desde os tempos pós-diluvianos até a complexa história humana do Brasil contemporâneo. E ao considerar essa história, não apenas valorizamos nossas raízes, mas também entendemos melhor a extraordinária diversidade que define a identidade brasileira. Antes da chegada dos europeus, o território que hoje conhecemos como Brasil já era habitado por uma vasta diversidade de povos indígenas. Esses povos, cujas origens remontam a migrações humanas da Ásia há milhares de anos, desenvolveram culturas ricas e variadas, cada uma com suas próprias línguas, tradições e modos de vida. A arqueologia e a genética nos ajudam a traçar essas origens, apontando para ancestrais asiáticos que teriam cruzado o Estreito de Bering e se espalhado pelo continente americano. A Bíblia, por sua vez, oferece uma perspectiva interessante ao sugerir que esses ancestrais poderiam ser descendentes de Gomer, neto de Jafé. No entanto, a mistura genética não para por aí. Evidências sugerem que, além da linhagem jafética, há também traços genéticos que indicam uma influência dos descendentes de Cã, o que revela uma história complexa de migrações e misturas que aconteceram muito antes da chegada dos europeus. Com a chegada dos portugueses em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral, iniciou-se um novo capítulo na história do Brasil. Os portugueses, ao colonizarem o Brasil,
trouxeram não apenas suas próprias tradições e culturas, mas também deram início a um processo de miscigenação que mudaria para sempre a composição étnica do país. A colonização portuguesa foi motivada por vários fatores, incluindo a busca por novas terras, recursos e a expansão do cristianismo. No entanto, a interação com os povos indígenas foi complexa e muitas vezes violenta. Enquanto alguns grupos indígenas foram assimilados, outros resistiram bravamente, defendendo seus territórios e modos de vida. Os portugueses se estabeleceram ao longo da costa e começaram a explorar e a colonizar o interior. Durante este processo, casamentos e uniões entre portugueses e indígenas tornaram-se comuns, resultando em uma população mestiça. Essa miscigenação foi um dos primeiros grandes encontros genéticos que definiram a formação do povo brasileiro. As culturas indígenas influenciaram significativamente a cultura colonial, seja na alimentação, com a introdução de alimentos nativos, seja nas técnicas de cultivo e no conhecimento da fauna e flora locais. Além dos portugueses, outras influências europeias também chegaram ao Brasil, mas a colonização portuguesa deixou uma marca indelével. A língua portuguesa tornou-se o idioma dominante, e muitas das tradições culturais, religiosas e sociais de Portugal foram transplantadas para o Brasil. Porém, essa influência foi enriquecida e transformada pela interação contínua com as culturas indígenas e, posteriormente, com outras populações de imigrantes e escravos africanos. A história dos povos indígenas e a colonização portuguesa são, portanto, profundamente entrelaçadas. A resistência e a resiliência dos povos indígenas, somadas à influência cultural e genética dos colonizadores portugueses, criaram a base para o Brasil moderno. Este encontro não foi apenas um momento histórico, mas o início de um processo contínuo de construção de identidade que envolve a celebração da diversidade e o reconhecimento das contribuições de todas as etnias que compõem a nação brasileira. A formação do Brasil moderno não pode ser compreendida sem considerar as diversas influências europeias, além da colonização portuguesa, bem como o impacto profundo da escravidão africana. Após os primeiros portugueses, o Brasil começou a receber uma série de outras influências europeias, cada uma deixando sua marca única na composição cultural e genética do país. Os espanhóis, por exemplo, embora tivessem uma presença mais significativa na América do Sul, fora do território brasileiro, também influenciaram certas regiões do Brasil, especialmente após o Tratado de Tordesilhas ser desafiado pelas explorações além dos limites estabelecidos. A interação entre portugueses e espanhóis na América do Sul facilitou a troca cultural e a miscigenação entre os dois povos. Além disso, muitos espanhóis se estabeleceram no Brasil, trazendo consigo tradições e práticas que se integraram ao tecido social local. A imigração italiana no final do século XIX e início do século XX também teve um impacto significativo. Os italianos, fugindo de crises econômicas e políticas em sua terra natal, vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades. Eles se estabeleceram principalmente no sudeste e sul do país, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e da indústria. As comunidades italianas trouxeram suas tradições culinárias, festas e valores familiares, que rapidamente se entrelaçaram com as culturas locais, adicionando uma nova camada à identidade brasileira. Os alemães foram outro grupo importante de imigrantes que deixaram uma marca duradoura. Chegando em ondas a partir do início do século XIX, os alemães se estabeleceram principalmente no sul do Brasil, onde fundaram cidades e comunidades que ainda hoje mantêm fortes laços com suas raízes germânicas. Eles contribuíram significativamente para a agricultura, a educação e a indústria. E suas tradições culturais, como festas, música e arquitetura, continuam a ser celebradas em muitas regiões do Brasil. Além desses grupos, o Brasil também recebeu imigrantes de outras partes da Europa, incluindo poloneses, russos e ucranianos. Cada um desses grupos trouxe suas próprias tradições, religiões e práticas culturais, enriquecendo ainda mais a tapeçaria cultural brasileira. Esses imigrantes frequentemente enfrentavam desafios ao se adaptarem ao novo ambiente, mas suas contribuições foram cruciais para o desenvolvimento das regiões onde se estabeleceram. No entanto, nenhuma discussão sobre a formação do Brasil estaria completa sem abordar o impacto devastador da escravidão africana.
Durante mais de 300 anos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, para trabalhar nas plantações de açúcar, minas e mais tarde nas fazendas de café. A escravidão deixou uma marca indelével na sociedade brasileira, influenciando todos os aspectos da vida, desde a economia até a cultura. Os africanos trouxeram consigo uma rica diversidade de culturas, línguas, religiões e conhecimentos que se entrelaçaram com as tradições indígenas e europeias. Eles introduziram novos ritmos, danças, práticas religiosas e conhecimentos agrícolas que se integraram profundamente à cultura brasileira. A resistência dos africanos escravizados também levou ao surgimento de quilombos, comunidades de fugitivos que se tornaram centros de resistência e preservação cultural africana. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, os descendentes dos africanos escravizados continuaram a enfrentar discriminação e desigualdade. No entanto, suas contribuições para a cultura, música, culinária e vida social brasileira são imensuráveis. O samba, o candomblé, a capoeira e inúmeras outras expressões culturais brasileiras têm raízes profundas nas tradições africanas. A combinação das influências europeias e a herança africana criaram um Brasil único, uma nação caracterizada por sua diversidade e resiliência. A história do Brasil é uma história de encontros e desencontros, de lutas e celebrações, onde cada grupo contribuiu para a formação de uma identidade nacional rica e multifacetada. Esta união cultural, tecida com fios de tantas origens diferentes, continua a evoluir, refletindo a complexa e vibrante sociedade brasileira. Ao refletirmos sobre a origem dos brasileiros segundo a Bíblia e outras fontes históricas e genéticas, somos levados a uma jornada fascinante através dos tempos e das culturas. Desde os tempos de Noé, com seus filhos Sem, Cam e Jafé, até a chegada dos portugueses, espanhóis, italianos, africanos e outros povos, a formação da identidade brasileira é uma história rica e complexa. Cada grupo trouxe consigo suas tradições, línguas, crenças e práticas culturais, que se misturaram e se transformaram ao longo dos séculos para criar a sociedade brasileira diversa e multifacetada que conhecemos hoje. A perspectiva bíblica nos oferece uma maneira única de entender essa diversidade. Segundo a Bíblia, Noé e seus descendentes foram os responsáveis por repovoar a terra após o dilúvio, e a dispersão de seus filhos por diferentes regiões do mundo fornece um ponto de partida intrigante para explorar as origens dos povos. Sem é tradicionalmente associado para os povos semitas, Cam para os povos africanos e Jafé para os europeus e asiáticos. No contexto brasileiro, essas associações ganham nova vida ao considerarmos a profunda miscigenação que caracteriza a população do país. Os povos indígenas, descendentes de migrantes asiáticos, foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Eles desenvolveram culturas distintas e sofisticadas muito antes da chegada dos europeus. A colonização portuguesa trouxe uma nova dimensão a essa mistura, com os colonizadores casando-se e se misturando com os povos indígenas, bem como introduzindo africanos através da escravidão. Este processo de miscigenação foi essencial para a formação da identidade brasileira, resultando em uma população que é, em sua essência, um verdadeiro mosaico de etnias e culturas. Além dos portugueses, outros europeus como espanhóis, italianos, alemães e muitos outros contribuíram para essa diversidade. Cada grupo trouxe suas próprias influências, que se integraram ao tecido cultural brasileiro. A imigração italiana e alemã, por exemplo, deixou marcas profundas em áreas como a culinária, a arquitetura e as tradições festivas. Enquanto isso, a imigração japonesa e chinesa no século XX acrescentou ainda mais camadas a essa rica união cultural. A escravidão africana, embora uma das páginas mais dolorosas da história brasileira, também teve um impacto profundo na formação da identidade nacional. Os africanos trazidos à força para o Brasil contribuíram de maneira inestimável para a cultura brasileira, desde a música e a dança até a religião e a culinária. As tradições africanas se misturaram com as europeias e indígenas, criando novas formas culturais que são agora indissociáveis da identidade brasileira. Refletir sobre essa complexa história nos permite apreciar a riqueza da diversidade brasileira. Cada grupo que chegou ao Brasil trouxe consigo algo único, e a interação entre essas diferentes culturas criou uma sociedade vibrante e resiliente.
A miscigenação não é apenas uma característica biológica, mas também cultural e espiritual, refletindo a capacidade dos brasileiros de integrar e celebrar suas diferenças. Ao reconhecer e valorizar essas múltiplas influências, podemos entender melhor as dinâmicas sociais e culturais que moldam o Brasil contemporâneo. Essa compreensão nos ajuda a enfrentar os desafios atuais com um maior senso de unidade e propósito, reconhecendo que a diversidade é uma fonte de força e riqueza. Celebrar essa herança diversa é essencial para construir um futuro mais inclusivo e harmonioso, onde todos os brasileiros possam se orgulhar de suas raízes e contribuir para o desenvolvimento contínuo da nação. Portanto, a história da origem dos brasileiros, segundo a Bíblia e outras fontes, é uma narrativa de encontros e trocas, de resistência e adaptação, que nos oferece uma visão profunda e enriquecedora da formação do Brasil. Essa síntese nos convida a refletir sobre nossa própria identidade e a reconhecer a beleza e a complexidade da diversidade que nos define como povo. E aí, conseguiu descobrir um pouco mais sobre suas próprias raízes? Desde os povos indígenas até os imigrantes japoneses, passando pelos africanos e europeus, a história do Brasil é uma história rica e complexa de origens e culturas. A Bíblia nos dá uma perspectiva intrigante, conectando-nos para os tempos antigos de Noé e seus filhos. Mas essa é só a ponta do iceberg. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas histórias individuais dessas etnias e suas contribuições únicas para o Brasil. Então, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma parte dessa jornada fascinante. E claro, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A sua origem é muito mais rica do que você imagina, e nós vamos explorar cada detalhe juntos. Até a próxima!